Mas ainda tem uma parte ainda para ser desapropriada. Pequena parte. Veja bem, toda a obra federal que está sendo feita em Uberlândia tem a participação direta do município. Anel Viário Norte. Só ali nós desapropriamos 1,5 milhão de metros quadrados. Entregamos ao DENIT para que ele pudesse fazer a obra. Inclusive foi recente, aprovado Por recentemente exemplo, na Câmara. o viaduto da Raulino Cota Pacheco ligando Martins ao Roosevelt. Toda a parte de desapropriação, o município está presente. Então, portanto, o município de Uberlândia tem enfrentado essa crise, esses momentos, com determinação e com trabalho. E eu acho que só vence crise dessa forma. Bom, prefeito, voltando à questão do Pacto Federativo, o senhor foi um experiente deputado federal e sabe que o Pacto Federativo só se consegue com uma revisão da Constituição. O senhor acredita que vai haver uma revisão da Constituição que desague num Pacto Federativo? Meu caro Ivan, é um momento propício. Eu vou sugerir aos prefeitos do Brasil que façam com os futuros candidatos a deputado federal e a senador, e a governador principalmente, que eles assumam um documento, um compromisso com o país de fazer essa revisão. Eu acho que esse é um momento propício. Mas para essa revisão ser feita, esse Congresso já não teria que ser eleito com essa finalidade? Não. O Congresso pode chegar lá sim, com a sua maioria absoluta, e decidir as mudanças que devem ser definidas. Eu acho que tem que ter compromisso. E esse é o momento que, no meu entendimento, aqueles candidatos que eu apoiar já fiquem sabendo que eu vou apoiar com essas condições. Ele terá que lutar para que realmente nós possamos fazer essa revisão do Pacto Federativo no nosso país. Isso inclusive, inclui a reforma tributária, porque até hoje só está no discurso. Bom, prefeito, todo mundo sabe que uma revisão dessa natureza de um pacto federativo depende de uma vontade política e a consciência dos partidos pode ocorrer, como disse o senhor, na eleição. Quer dizer que o senhor está disposto a iniciar esse movimento? Estou. E por onde vai iniciar? Pode ser por essa reunião de Brasília, sugerindo à nossa confederação que diga aos prefeitos brasileiros que os candidatos terão que ter compromisso com os municípios. Mas é compromisso de fato, não é compromisso eleitoreiro, não. Não é compromisso de oba-oba, blá, 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 não. Compromisso para valer. Porque, inclusive, isto aí muda a figura do país. É necessário se fazer isto e, portanto, eu estou determinado em lutar para que isso realmente aconteça. E vou dizer mais. Eu sempre disse a vocês da imprensa, a toda Uberlândia, que eu sempre acredito que Aécio será o candidato a presidente da República. E, portanto, ele já tem esse compromisso conosco, porque, inclusive, ele próprio, Aécio, já tem dito isso por várias vezes. Bom, eu vou ter que chamar um primeiro intervalo, já o prefeito já entrou na questão política, já aí visando, né, a eleição de 2010. Depois do intervalo a gente continua essa conversa. Cartão do assinante Correio. Completo em benefícios, exclusivo em vantagens. Com ele, você acumula pontos que podem ser trocados por descontos, prêmios, promoções, serviços grátis e vários outros benefícios exclusivos. Seus gastos voltam em forma de vantagens para você, sem anuidade. Quem é assinante já tem. Se você não é, peça já o seu. Ligue 3218-7676. Voltamos com o Correio TV Debate, hoje recebendo o prefeito de Uberlândia, Adelmo Leão, e também o jornalista Ivan Santos, editor de opinião do jornal Correio de Uberlândia. Prefeito, entrando na questão política, mas antes de entrar na questão política, eu quero saber... Mas é só para ele fechar, se você me permitir. Sim. Então, veja bem. Então, todo esse primeiro bloco nosso, eu acho que já mostrou bem claramente para os nossos telespectadores de que crise se vence assim. Crise não se vence falando da crise, ó a crise que nós vamos perder. Não, crise se vence com determinação, com coragem e, logicamente, tendo os instrumentos para poder, logicamente, fazer um bom momento da crise. Daqui a pouco eu vou querer que o senhor justifique com exemplos práticos assim, essa certeza de que o governador Aécio Neves conseguirá ser candidato à presidência. A gente sabe do potencial eleitoral dele,
Mas a gente sabe da dificuldade de viabilizar essa candidatura dentro do PSDB. Mas antes eu quero só perguntar para o senhor o seguinte, o senhor disse no primeiro bloco, assim, eu vou apoiar os candidatos a deputado que fizerem o compromisso de rever o Pacto Federativo. Agora, a pergunta que não quer calar aqui em Belândia é o seguinte, quem o senhor efetivamente vai apoiar como candidato a deputado federal e estadual? Vamos deixar primeiro os partidos decidirem as candidaturas. E se tiver mais de Em política, não se faz apressadamente. Nós temos que fazer política dentro da lógica política. Já apareceu um monte de gente falando que o prefeito Odão já garantiu que vai me apoiar. Bom, em tese, eu vou te dizer, todos aqueles que trabalham por Uberlândia terão meu apoio. Aqueles que ficam no discurso, não terão meu apoio. Mas esse apoio efetivo, o senhor não vai direcionar para um ou para outro? Não. Certamente será mais de um candidato, que nós temos uma coligação, e dessa coligação certamente sairão os candidatos. E eu estarei apoiando esses candidatos. Quer dizer, se o PP, por exemplo, partido do senhor, tiver 2 candidatos a deputado federal, o senhor dará um apoio igual aos 2, por exemplo? Darei o apoio a eles, como darei ao PSDB, ao PDT, aos demais partidos que fazem parte da base do governo. Agora, não é base política, não é base que trabalha pela cidade de Uberlândia. Tá certo. E com relação à questão da candidatura do governador Aécio Neves, a gente sabe a dificuldade de viabilizar essa candidatura dentro do PSDB de São Paulo. Por que o senhor tem tanta certeza que ele vai conseguir viabilizar isso? O PSDB não é só São Paulo, o PSDB é o Brasil. Por exemplo, Sinais. Houve a manifestação de 18 diretórios nacionais que queriam as prévias. Isso já é um sinal. Por exemplo, todos sabem do trânsito que o governador Aécio Neves tem dentro do Congresso Nacional. Lá está uma outra base política. Quando foi eleger o líder do PSDB na Câmara, houve, logicamente, o apoio direto de Aécio Neves ao atual líder, contrariamente àquela que era a vontade de São Paulo. Mostra outro lado de força política. Mas é uma briga de Minas e maior parte do Brasil contra São Paulo? Você diria que... Não, eu acho que é o momento de Minas. É o momento de Minas. São Paulo já deu grandes presidentes da República ao Brasil. Grandes. Agora é a vez de Minas lá. Eu acho que a federação tem que haver essa divisão de participação. E, portanto, São Paulo já contribuiu com grandes presidentes da República. Aliás, os 2 últimos são de São Paulo. Então, esse é o momento de Minas. E nós temos que entender que o governador Aécio Neves mostrou nos seus 2 mandatos o seu conhecimento administrativo, o seu conhecimento político. Ele mudou Minas. Quando ele assumiu o governo, inclusive eu era secretário de Agricultura dele, Minas devia 2 bilhões e 300 milhões de reais e não podia nem pagar o servidor público. Minas hoje é outra. Então, portanto, o Brasil precisa de um presidente da República com essa experiência, com esta determinação, para fazer as mudanças que o Brasil precisa que se faça. Portanto, há quanto tempo você não tem uma mudança significativa no Brasil? O que está acontecendo agora nos últimos anos é uma coisa que começou com o presidente Itamar Franco.